importante que nós entendamos que o conteúdo a ser ministrado, ele não vai ter um propósito. Qual é o propósito dos nossos estudos aqui? É saber de que forma as questões serão elaboradas. Pensa que a OCP ela não é uma empresa que nem a CETAP, que vocês já fizeram provas, ou a FADESP. A OCP ela é uma empresa que ela articula melhor as questões, ou seja, ela vai nos detalhes. Então, alguns detalhes, como a gente colocou aqui, o PNEA, a questão dos valores sociais, ambientais, a questão das essências, da permanência do indivíduo à coletividade, tá? A questão da educação formal e não formal, são palavras que apareceram nas questões. Então, vocês têm que ter o consenso de saber detalhar. Ou seja, eu vou ler uma questão, eu vou identificar naquela questão que conteúdo está sendo tratado. Se está falando de educação ambiental, então eu tenho que ver todos os artigos que eu estudei relacionados à educação ambiental. Tá ok? Vamos lá. Vamos continuar. Tá? Vamos seguir aqui a tela, onde a gente parou. Então, veja bem. Continuando aqui, né, a gente vai ter o artigo 3º agora. A gente vai entrar no artigo 3º. Então, dentro do artigo 3º, tá? Aqui dentro do artigo 3º, a gente violou do 2º aqui, tá? Vamos falar do artigo 3º. Ele vai falar das incumbências, foi o que a gente tentou começar a falar ontem. Quem são os responsáveis? Quem são os caras que vão estar de acordo com isso? Gente, são vários. Quem são os mais importantes que nós temos aqui? Vamos lá. Primeiro, o poder público. Né? Claro que não existe, gente, nenhuma lei que o poder público não esteja presente, seja no ECA, seja na LDB, seja na Constituição Federal, tudo é o poder público. E esse poder público ele é baseado em cima de quem? Da própria Constituição Federal, né? A própria Constituição Federal dá esse direito a ele. Por quê, gente? Porque ele vai definir as chamadas o quê? Políticas públicas, né? Deixa eu voltar aqui. Tá? Ele vai definir as chamadas políticas públicas, tá? Isso daqui, ó. Tá? Outra coisa, ele incorpora a chamada dimensão ambiental, se é o que a gente está trabalhando, ele vai promover a educação ambiental. Né? Professor Daniel, o que significa promover a educação ambiental? Todas as leis que são elaboradas na área de educação, é importante, né? É importante que vocês definam o tipo de assunto a ser trabalhado, tá, gente? O pessoal aí que está com o microfone ligado, tá, gente? Vamos desligar o microfone, que atrapalha um pouquinho os outros colegas de prestar atenção, tá bom? Depois vocês fazem as perguntas, tá? Outra, novamente ele vai falar que vai ser aplicado em quem? Em todos os níveis, né? Ele vai falar que vai ser aplicado em todos os níveis de escolaridade. Tá aqui, ó, em todos os níveis e principalmente o quê? O engajamento da sociedade. E aqui no final ele vai falar novamente da ideia da conservação, recuperação e a melhoria do meio ambiente. Gente, a ideia de meio ambiente não está só ligada à questão de eu vou fazer uma reciclagemzinha ali, eu já estou falando de meio ambiente. Eu vou ensinar meu aluno a não jogar papel na rua, eu estou falando de meio ambiente. Só isso não é suficiente. A ideia é que o próprio aluno ele se torne um multiplicador de informação, ele leve para casa todas as informações referentes ao conteúdo, tá? E assim, de uma forma bem... não é aquela forma de ensinar só mostrando o que está no quadro. O professor ele tem que dar exemplo, né? Eu lembro de um cidadão que me contaram uma história que ele foi dar uma palestra num barco, né? Estava aí numa palestra dentro de um barco, falando sobre a questão da educação ambiental, num barco escola, né? Aí, quando ele terminou de dar essa palestra com esses professores que estavam no barco, ele foi lá para o lado da janela do barco, pegou uma garrafinha de água mineral e jogou dentro d'água. Qual foi o exemplo que esse professor deu no momento que ele tomou uma atitude como essa? Nenhuma. Acabou. Quer dizer, o que adiantou ele ter falado tão bonito
e ele não tinha nem como se justificar a atitude que ele acabou tomando ali. Então, a gente tem que ser o exemplo. Tem que começar dentro de casa, né? Vai que um aluno teu resolve passar lá na tua rua, parece que esses meninos perseguem a gente, e vê lá a sujeira que está na frente da tua casa, a desarrumação, a falta de sensibilidade com relação a isso, tá? Então, tem que ser exemplo. Por isso que ele fala do engajamento da sociedade, tá ok? Vou continuar. Outra coisa, gente, essa aula está sendo gravada, tá? Eu estou gravando ela, para que eu possa disponibilizá-los para depois vocês poderem assistir quem não conseguiu prestar atenção, tá bom? Outra coisa, segundo, as instituições educativas. Quem são as instituições educativas, professor Daniel? São as escolas. Gente, vamos lembrar lá da LDB. Lá na LDB, o que foi que nós aprendemos? Que existe a educação escolar, gente. Vocês lembram? Que tipo de educação escolar a gente está falando? A gente sabe que a educação escolar ela tem que ser trabalhada dentro de um ambiente institucional. Para, vai que eu estou aparecendo aqui. Então, caramba. Ou seja, ele é um ambiente que vocês têm que promover a educação ambiental de maneira o quê? De maneira integrada. Olha lá, o que significa essa ideia da maneira integrada? Crianças, presta atenção. Primeiro, a gente vai falar da chamada interdisciplinaridade. O trabalho entre os professores tem que ser de forma conjunta. Ninguém pode trabalhar sozinho, tá entendendo? Ou seja, só os professores, Não, gente, é toda quem? A comunidade, olha lá, toda a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar, professor? Gente, a comunidade escolar, ela vai desde o porteiro até a direção, né? Então, toda a galera aí da escola tem que fazer parte desse trabalho, tá bom, gente? Tudo bem? Vamos continuar. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós comentamos isso ontem, que é quem, professor? O CINAMA. Olha que a gente já falou esse nome aqui, gente. Gravem esse nome aqui. Quem é CINAMA? Sistema Nacional de Meio da Educação, o quê? De Meio Ambiente, não é verdade? Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que ele vai promover, Daniel? Todos eles, gente, promovem algo. Então, ele vai promover ações de educação ambiental, gente, tá? Integradas a quem? Aos programas, né? De quê? Quem são os programas que a gente comentou tanto? Programas de conservação, né? Programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Isso foi falado lá no artigo 1º, basicamente, né? Então, a gente só está ressaltando aqui, ok? Continuando. Mulher, eu estou te vendo daqui, tá? Para de brigar com teu filho. Olha lá, gente. Dando continuidade aqui, nós temos as empresas. Professor, o que as empresas têm a colaborar com relação à questão ambiental? Gente, todo mundo sabe que as empresas, quando está relacionada a algum tipo de ação, elas têm a chamada dedução do imposto, né? Quando elas promovem algum tipo de ação. E o meio ambiente é uma das ações que elas podem ser deduzidas, né? Então, o que elas vão fazer? Tanto as empresas quanto as entidades de classe, as instituições públicas e privadas, né? Elas vão promover o quê? Programas destinados a quê? A capacitação, olha lá a palavra-chave, trabalhadores. Isso aqui que pode aparecer na tua prova. O que ele vai fazer? Ela vai fazer o quê? Visar o quê? A melhoria ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, né? Então, a gente vai começar falando sobre o ambiente de trabalho. Bem como quem, gente? As repercussões, né? Essas repercussões, elas são num processo produtivo, né? Olha lá, relacionada à questão do meio ambiente, tá? Então, gente, todas as relações que estão dando aqui, elas
estão incumbências, tá? A gente está falando das incumbências relacionadas a alguns entes. Nós já falamos do poder público, nós já falamos das instituições educacionais, nós já começamos a falar também da questão das empresas, então cada uma delas tem as suas responsabilidades, ok? Seguindo, olha aqui, quinto, a sociedade como um todo, né? Gente, só você, no caso, eu sou professor, só eu tenho a responsabilidade de lidar com a educação ambiental? Não. Sabe por quê não? Porque lá no início, quando a gente falou do artigo 2º, nós comentamos a respeito da educação formal e não formal. Vocês lembram que lá na LDB nós falamos sobre educação não formal? É a forma de ensinar de forma comum, né? Por exemplo, um professor, uma pessoa que ensina futebol, ele é professor. Ele pode ser considerado um professor? Sim, mas ele não é um professor licenciado que está preparado para dar aula dentro da sala de aula. Ele é um professor porque ele ensina, mas é uma educação não formal. A capoeira é uma educação não formal. Então, dentro dessas educações não formais, também pode se montar grupos e falar de meio ambiente. Vocês observem, por exemplo, vocês sabem que eu sou meio viciado em novela, né? Vocês viram aí da antiga novela que tinha um personagem que ele, né, que era o Davi, né, que ele fazia um trabalho de educação ambiental. Vocês lembram? Que ele pegava, juntava toda aquela galera, eles iam plantar, cuidar das tartaruguinhas, lembra? Eles iam fazer um trabalho de plantação de árvores, né? Então, isso daí é uma educação não formal. Eles não estão dentro do seio da sala de aula. Eles estão fora. Apesar de serem alunos de uma escola, mas ele desenvolve isso fora do ambiente escolar, ok? Então, olha lá, a sociedade como um todo, né, seja quem for o profissional, ele vai manter isso de que forma? Só de vez em quando? Não sempre, gente. Cuidado com essa palavra. Vocês nunca vão ver falar em educação ambiental se não falar da ideia de permanente. Sempre ela vai ser permanente. Aqui é que está o perigo. Às vezes eles mudam isso daqui, colocando provisória, de forma provisória, uma atenção provisória. Não é provisória, ela sempre será permanente, tá? Ele promove, que é uma promoção, as promoções estão relacionadas às campanhas, mas também tem de forma permanente. A formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação, o quê? Olha lá novamente, lá do início que nós comentamos, individual e coletiva. Gente, vocês jamais vão falar em educação ambiental somente de forma individual. Ela sempre vai ser trabalhada nos dois sentidos. Uma outra coisa importante, cuidado com esta letra aqui, ó, o E. Os caras são tão sacana que eles trocam por OU, tá? Educação individual ou coletiva, já está errado. Ela tem que ser individual e coletiva. Outra, se ela vai trabalhar a ideia da promoção, então ela vai trabalhar a ideia de promover, promoção e promover, da ideia de prevenção, né? A identificação, olha lá, a identificação e, por fim, a solução de problemas ambientais. Eu moro lá no Curuçambá, Dona Nara, né, Dona Nara? Mora lá no Curuçambá, Dona Nara. Aí ela tem o Rio Maguari, que passa lá por perto. E uma das partes do Rio Maguari, vamos dizer, um braço dele, as pessoas estão jogando lixo lá. Aí a Dona Nara, mesmo sendo professora, ela vai fazer o quê? Ela vai promover uma ação que evite que esse lixo seja jogado, já que aquele lugar, a água ela é corrente, né? Então, você, olha, vamos fazer aqui uma ação com a comunidade, com os vizinhos dela, para que evite que o lixo seja jogado naquele lugar. Então, ela está dando uma solução para um problema ambiental, para que aquilo não se torne um problema mais grave. Tá ok, gente? Vamos continuar aqui. E aqui nós vamos falar de uma outra parte também que é muito cobrada em prova, gente. Os princípios. Olha lá. Vamos lembrar. O que foi que eu falei que eles vão te cobrar em prova? Eles podem te cobrar a questão da definição. Ele pode te cobrar as incumbências. Ele pode te cobrar os princípios. Ele pode te cobrar os objetivos. E ele vai falar também da educação formal
e não formal. É isso aqui que eles podem te cobrar na Lei 9795/99, que relaciona-se, que dispõe sobre a educação ambiental, a política da educação ambiental. Tudo bem, gente? Lembrando que o termo política, olha lá, não é politicagem, dá a ideia de que tomada de decisões. O termo política significa tomada de decisões, ou seja, as decisões que serão tomadas relacionadas à educação que está sendo aplicada de forma formal ou não formal dentro do meio ambiente. Então, é isso que a lei está se tratando. Tudo bem, gente? Vamos continuar. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Olhem aqui o termo democrático. Por que o termo é democrático? Devido à Constituição Federal de 1988. Nós somos um país democrático. Então, a educação também tem que ser aplicada, né? Um dos princípios é de forma democrática. Então, vamos ver. O enfoque, ele é, olha lá, humanista, ele é holístico, devido a observar, democrático e participativo. Então, nós temos 4 situações no primeiro. Então, o princípio, ele é humanista, holístico, democrático e participativo. Vamos lembrar da sigla, olha, gente. HHDP, né? Humanista, holístico, democrático e participativo. Tá bom? Continuando. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a, olha lá, a interdependência entre o meio natural, olha lá, entre o meio natural, né? Agora meu negócio deu bug aqui. Socioeconômico e cultural. Sobre o enfoque, olha lá, aquilo que a gente comentou na aula passada. Ixi. Alô? Estão ouvindo? Beleza, tem 10 minutos para acabar a aula, gente. Vamos lá. Tá? Vamos voltar aqui onde a gente estava anteriormente. Olha lá. O meio é natural, o meio é socioeconômico, né? Sabe que isso tem que ter, quando tem um problema ambiental, tem um problema econômico e social. Ele é cultural e o enfoque é justamente aquilo que nós falamos na aula passada, a ideia da sustentabilidade. Às vezes, o que não serve para ti, serve para uma comunidade, serve para um povo, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com relação a isso, tá bom? Lembra da ideia da sustentabilidade, ok? Vou continuar. Outro princípio também que é comentado aqui. Vamos ver aqui se o negócio vai, né? Parece que o negócio está resolvendo travar um pouquinho aqui, tá? O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, olha lá, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Olha lá, gente, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Cuidado com isso aqui. Isso a gente fala lá na LDB. Lembra que a gente fala sobre concepções pedagógicas? Então, aqui a gente está dando enfoque para isso também. Então, ele vai trabalhar numa ideia inter, multi e transdisciplinaridade. Em todos os sentidos, ele vai aplicar esse princípio para a educação básica. Ok? A vinculação entre... Olha lá. A vinculação entre a ética, a educação e as práticas sociais. Então, olha lá, vai ter um vínculo ético, né? Vai ter um vínculo da educação, já que é ambiental, educação ambiental, e o trabalho em práticas e as práticas. Lembra da história que eu contei do homem que jogou a garrafinha lá no água? Pois é, ele teve ética. Não, ele falou bonito, me deu exemplo, então o que ele pode fazer, né? Então, ele acabou botando tudo a perder.
Não é isso? A garantia do quê? De novo, continuidade, olha lá, continuidade e permanência do processo educativo, né? Então, sempre a ideia de que não vai parar, é sempre contínuo e permanente, tá? Bem, nosso tempinho está curto, eu não posso dar continuidade agora, tá? Então, eu vou aproveitar aqui, a gente parou aqui no inciso 6º dos princípios, né? A gente vai dar continuidade daqui para frente na próxima aula, que é amanhã, né? Vai ter aula todos os dias, como eu havia prometido, né? Deixa eu só fechar, interromper aqui. Beleza. Então, olha aí, gente. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham alguma pergunta. Vamos lá, abrir espaço. Temos 8 minutos aí. Só ligar o microfone e perguntar. Oi. Professor, então eu posso dizer que a educação ambiental, ela está presente de forma transversal? Sim. É, A educação, ela é transversal, né? Ela é contínua e permanente então, também. ela não está como uma disciplina, né? Ela vai ficar como, assim, de forma geral. Sim. Isso, deixa eu lhe explicar. O que acontece aí, minha amiga? A educação ambiental, ela não pode ser trabalhada, como a gente viu lá nas incumbências, de forma a ser específica de uma única disciplina. Dentro da lei, a educação ambiental ela é trabalhada nas disciplinas. E como é que eu aplico a matemática na educação ambiental? A geografia, a história, a língua portuguesa, entendeu? Todas as disciplinas elas têm que ter uma participação dentro da ideia. Por isso que ela é por isso que ela é interdisciplinar, ela tem todos os processos dela dentro dos conteúdos a serem aplicados na escola ou fora. Alguém mais? E a questão da não formalidade, digamos que, por exemplo, quando ela é enfocada numa instituição como o Bosque Rodrigues Alves, o Museu Guild, ela está sendo tratada de forma não formal? Isso, ela é de forma não formal. Por quê? Porque as pessoas que estão ensinando, elas não são graduadas, não licenciadas, na verdade, elas são graduadas, mas não são licenciadas. Então, elas não podem ensinar o conteúdo, né? Elas só vão dizer como é que aquilo é feito, de que forma as pessoas devem preservar o meio ambiente, recuperar e abrir soluções para eles, tá bom? Mas não é uma forma formal, ela é não formal nesse caso, porque ela está fora do contexto da sala de aula. Ela tem que estar no contexto da sala de aula, tá bom? Da sala de aula, tá? Isso. Obrigada. Nada. Mais alguém? Tem muita gente que está com o seu vídeo desligado aí, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Não? Kelly, Susan, Ana Lúcia, Priscila, Nara, Joyce. Dona Nara está 2 vezes aqui. Zanandria, já falou, né? Caroline, Ponce, Muriel. Cadê tu, Muriel? Que eu não estou te vendo. Diane, Terezinha, Cleide, Dona Aparecida. Professor, boa noite. Estou te ouvindo. Então, a disciplina de educação ambiental, que não é uma disciplina, ela vai ter que estar no PPP da escola, não é Sim, isso? E de ser forma integrada, isso. transversal em todas as disciplinas. Isso. Na verdade, podendo a escola... ser executada. Isso. Na verdade, a escola na ela tem que ter comunidade escolar e na... Sim, e fora dela. Uhum. Bom? Agora sim, gente, é óbvio que falar. uma questão dessa, ela não vai cair na tua prova fazendo esse tipo de comparação, né? Ela vai cair em cima do que a lei está pedindo. Aí vocês têm que entender como a lei é aplicada através do princípio, tá? E assim vai. Alguém mais? Alguma pergunta? Tem alguém aí com o celular ligado? Mas ela é obrigatória? Ela é o quê? A educação ambiental
Ela é obrigatória dentro das escolas? Sim, ela é obrigatória porque ela entra nos princípios, tá? E é nas incumbências também. Na verdade, a educação ambiental ela entra em tudo, nos objetivos, nos princípios, nas incumbências, nas definições, tá? Então, ela é obrigatória, sim. Você pode trabalhar numa escola sem se falar em educação ambiental. Entendeu? Tem alguns livros que eles já vêm até com conteúdos da educação ambiental dentro das outras disciplinas, né? Nos livros já didáticos. Ok? Mais alguém? Gente, uma pergunta. Vocês acham que está tranquilo as aulas por aqui? Pelo menos por enquanto, até a gente começar a retornar para a sala de aula? Tá tudo certo? Tranquilo. Tá? Olha, o que que a gente vai fazer agora? Amanhã a gente vai ter a aula, só que eu vou fazer 2 reuniões com vocês amanhã. Eu vou fazer 2 convites. Um vai ser uma reunião de 40 minutos com conteúdo e outro de 40 minutos com exercício. Pode ser assim agora? Aí a gente vai entrar na primeira reunião, aí eu vou fazer. Aí terminou a aula, a gente vai entrar de novo, só que na segunda reunião de 40 minutos. Aí é só exercício. Aí a gente trabalha, em vez de trabalhar 40 minutos, a gente começa a trabalhar 1 hora e 20 minutos por dia. E depois a gente vai estendendo um pouquinho. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Tá, gente. Obrigado pela atenção de vocês, tá? E amanhã... Sobre o meio ambiente. Amanhã a gente virá novamente. Ok, obrigado. Tá, e outra, fique em casa, tá, gente? Cuidado aí com o Covid, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tá, boa noite.